que grandes nomes da crítica americana estão falando tão mal de The Witcher? Realmente, vale a pena assistir essa série? É merecido todo esse hype? Eu vou dar aqui a minha opinião sincerona, então não sai daí. Eu sou Pedro Bichir e você está aqui no Clube do Velho Nerd. Salve, Little Nerd! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso clube! Como você já sabe, The Witcher é uma das franquias mais importantes da cultura pop, seja para quem lê os livros ou apenas jogou os games. Esse mérito ninguém tira. E fazer uma série era só questão de tempo mesmo. Mas existe uma coisa muito perigosa que é o hype. O quanto você espera, o que você imagina que vai ser. Às vezes, esse hype acaba elevando demais a sua expectativa, e isso não é nada bom. Mas The Witcher, ele cumpre o que prometeu? Ele supriu todas essas expectativas? Porque tem críticos descendo a lenha na série. Olha só o que os maiores veículos de comunicação americanos falaram sobre a série. O jornal The New York Times disse assim: é mais uma aventura de sábado de manhã do que um projeto de prestígio para as noites de domingo. Se isso soa como divertido para você, tudo bem. O The Hollywood Reporter disse que, se você for um novato, você vai gostar de The Witcher? Talvez, e você tem que ser paciente. Se esse não é o seu caso, de divertimento extravagante, pode não valer a pena. A CNN pegou pesado. Ela diz que Henry Cavill interpreta o papel principal. Só que dar um impulso nessa série de fantasia medieval sombria é trabalho demais, mesmo para o Super-Homem. A crítica não alisou não, mas eu vou falar agora sobre o meu hype, o que eu esperava e a minha visão sobre essa primeira temporada. Eu acho que realmente esperava um pouco mais. Eu sou um grande fã dos games e conheço um pouco dos livros. Já dei uma olhada por cima. Eu já aviso que esse vídeo aqui, a partir de agora, vai estar cheio de spoilers, então se prepara. Mas antes, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like. Bora assuntar! Eu já assisti a primeira temporada inteira, e o que me decepcionou de verdade foi o primeiro episódio. Está na cara que é um piloto que eles resolveram colocar no ar, só que é um episódio que não condiz com o resto da série. Tirando o Geralt, que eu já vou falar sobre ele, o resto está completamente fora de contexto e do padrão da série. Nesse episódio, nós temos personagens idiotas, atitudes imbecis, CGIs muito mal feitos e até uma fotografia de tremendo mau gosto. Só realmente o Henry Cavill como Geralt está perfeito, e perfeito em tudo. Físico, figurino e até a voz. Eu não consigo imaginar outro ator para encarnar esse personagem. Eu chego até a comparar ele com a escolha com o Hugh Jackman para o Wolverine. É o cara perfeito para o papel. E todas as cenas de luta são fantásticas. As coreografias realmente são de arrepiar. Só que na primeira cena, que seria a apresentação do Geralt, ele luta contra um monstro que parece uma aranha gigante. E é ridículo. Eu acho que para uma cena de apresentação da série, foi realmente muito pobre. O monstro, ele não convenceu. Ele não estava péssimo, só que ele podia ser muito melhor. A primeira cena é as boas-vindas para aquele mundo. Eu acho que merecia um pouquinho mais de capricho. Não precisava ser assim nos padrões do Stranger Things. Só que tinha que ser mais crível. O CGI da aranha estava muito artificial. Quando eu estava ali assistindo, eu até achei que poderia ser uma daquelas cenas de trupes teatrais que tem no jogo. Sabe aqueles teatros representando as histórias do reino? Não era aquilo. No primeiro episódio, só existe 3 personagens que salvam: a Ciri, o mago Stregobor e o Geralt. O resto são todos NPCs e descartáveis. O que me deu bastante impressão é que a direção tinha que fazer a história andar. Então, eles contaram rapidamente e não deixou os personagens se desenvolverem e nem terem noção das consequências dos seus próprios atos. Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria que alguém me explicasse o que um rei e uma rainha foram fazer no meio do campo de batalha. Jura que não existe ali um mão do rei, um assessor ou até um coach para chegar para eles e falar assim: olha, se for os dois pode dar merda, é melhor ficar um aqui. Aliás, fica os dois. E não contentes de irem os dois para a batalha, rei e rainha, eles ficam expostos no meio do foda-se. Quando eu digo no meio, é junto com os soldados que fizeram o primeiro ataque. Sabe aquela trupe descartável? O rei morre de uma forma muito besta.
E a rainha, ela volta pro castelo muito ferida. Quando ela chega, o mago vai lá proteger o portão. E esse mago é a cereja do bolo das idiotices. Primeiro que aquela cena do mago fazendo a magia de segurar o portão, ela poderia ser assim muito mais empolgante. Ele se postou da janela ali em uma cena muito mal feita. A cena devia ser muito mais grandiosa. Ele podia ter se posicionado atrás do portão, pela parte de dentro. Faria tudo muito mais sentido. Como chegou a acontecer no último episódio. Depois de uma passagem de tempo que mostra que já anoiteceu, algumas flechas começam a passar pelo campo de força. Aí o mago, o que ele faz? Ele vai até a sala do trono e ele não tem nenhum sinal de cansaço. Depois de ter ficado horas e horas segurando ali o mesmo feitiço. Ele entra ali na sala do trono como se nada tivesse acontecido. Como se ele tivesse assim, acabado de sair do banheiro. Ele deu um cagão e foi lá falar com a rainha. Ô, não dá mais não, viu? Não consigo mais segurar. Agora me explica, depois de todas essas horas, não tinha uma boa alma para socorrer a coitada da rainha? Ela está no mesmo sofá, com a mesma roupa e segurando sozinha o próprio sangramento? Vai me falar que no reino inteiro não tinha uma porra de um médico, uma enfermeira? Isso é um erro muito mobral. Ela tinha que morrer para a história andar e os roteiristas simplesmente largaram ela ali, sem deixar a cena intelectualmente aceitável. Isso é chamar a audiência de burra. E em todo aquele tempo que o mago segurou o portão, os soldados que já sabiam que Nilfgaard não faz reféns, não poderia pelo menos ter se preparado para tentar se defender? Não é possível que ali ninguém teve a ideia de colocar uma armadilha, de reforçar o portão, jogar um óleo ali no chão para quando eles entrassem colocarem fogo, e tiveram o dia todo para isso? E óbvio, quando o exército de Nilfgaard entra, eles são massacrados. E se tinha uma saída subterrânea, por que não fugiram enquanto o mago estava lá se matando para segurar o portão? E tinha realmente que esperar os soldados furarem a barreira para mandar a Ciri fugir? Por que aquela menina ainda estava ali e olhando para a cara de morte da rainha? Run, Forrest, run! Para mim, esse foi um episódio de personagens imbecis tomando atitude mais imbecis ainda. Por isso, grandes críticos americanos estão falando tão mal da série. Só que estão julgando a série inteira baseado nos 3 primeiros episódios. Eles resolveram descer a lenha sem dar uma chance para a temporada. Eles se basearam na temporada inteira em um único episódio. Eu confesso que depois que assisti esse primeiro, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu pensei que o resto da série seguiria esse ritmo até o final. Que seria meio Buffy as caça-vampiros, meio Xena, sei lá, algo desse tipo. Depois de um segundo episódio meio sonolento, que também não é lá essas coisas, vem um terceiro episódio que começa rastejando, só que do meio pra frente mostra o verdadeiro potencial dessa série. Foi a partir dali que eu comecei a me empolgar e ver que a série poderia ser muito boa. Só que eu estava até enganado, porque a série não ficou muito boa, ela ficou excelente. O 4º episódio já é um deleite. Os personagens, eles já estão mais à vontade, o bardo Jaskier é muito divertido, Yennefer começa a mostrar todo o seu potencial e até rouba a cena algumas vezes. É aqui que você começa a entender a história e sabe o que a quebra de uma promessa pode causar. E isso realmente eleva a série para um outro patamar. Já o 5º e o 6º episódio, ele nos mostra o grande encontro de Geralt com Yennefer e explica por que eles têm uma conexão tão forte. Ao mesmo tempo que nos mostra por que os dragões são tão temidos. Chegando ao 7º episódio, nós temos uma outra visão do início da história, e eles conseguem pegar aquele primeiro episódio que eu tanto critiquei e contam tudo de novo, só que de uma perspectiva que eles ignoram aquelas atitudes imbecis dos personagens, e contam tudo como deveria ter acontecido. Eu achei muito gratificante ver isso, porque deu a entender que os próprios produtores, eles parecem que se tocaram que os personagens são muito mais do que marionetes, que eles têm vida, que podem pensar e que nós, os telespectadores, nos colocamos no lugar deles. E chegando ao episódio final, eu vou falar pra vocês que é um deleite. É até um tapa na cara daquele exército imbecil do episódio 1. Ver os magos criando toda uma estratégia para segurar as forças de Nilfgaard foi demais. Os magos são muito mais guerreiros que um exército formado? Aqui é.
e você levanta do sofá, você torce, você não quer que acabe. Realmente, a série dá uma guinada monstruosa na qualidade em cada episódio que passa. Só que atire a primeira pedra, qual série que nunca derrapou em alguns? O problema é que The Witcher, ele derrapou justamente no primeiro episódio. Só que assim como um bom piloto de Fórmula 1, ele se acertou na pista e está correndo rumo ao pódio. Na minha opinião, é uma série que vale muito a pena. Eu maratonei em apenas 3 dias e já estou muito ansioso para uma segunda temporada. E para quem gosta das notinhas, é uma série que eu dou 8,5. Assista, você não vai se arrepender. E aí, Little Nerd, você concorda com o que eu falei nesse vídeo? Não concorda? Então bora assuntar. Deixa aí o seu comentário. E para não perder o nosso próximo papo, se inscreve aí no canal. Hoje nós já ficamos por aqui. Grande abraço, Little Nerd. Tchau!